Bom dia a todos. Declaro aberta a quinta sessão extraordinária do ano legislativo de 2022, de julgamentos e contas referente ao ano de 2014. Convido os colegas vereadores para, em pé, fazermos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, seja vosso nome, seja vosso, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O nosso cada dia nos dai, perdoai-nos como Passamos para a ordem do dia. Leitura do comunicado interno número 020/2021, do dia 3 de junho de 2022. Bom dia a todos. Comunicado interno 20/2022, da Comissão de Finanças e Orçamento, para o presidente da Câmara Municipal biênio 2021-2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, nos termos do artigo 239 do regime interno e prazo estabelecido no artigo 150, terceiro da Lei Orgânica Municipal, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, cumprimentá-lo e, na oportunidade, encaminhar o relatório final e a ser apreciado em plenária para que seja dada continuidade ao processo do julgamento de contas referente à gestão do Executivo Municipal do ano de 2014. Santa Rita do Trivelato, 3 de junho de 2022. Vereador Amarildo Nicolau de Borba, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do relatório do parecer da Comissão de Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Justiça e Redação. Processo de julgamento das contas anuais do município de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, ano de referência 2014. Parecer favorável. Dispõe sobre o processo de julgamento das contas do município de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, ao ano de referência 2014. Relator, Amarildo Nicolau de Borba. Relatório. Conforme o dispositivo regimental do artigo 150, o projeto foi encaminhado à comissão para análise. O processo de julgamento das contas foi necessário em razão da sentença preferida pelo senhor juízo da primeira vara da comarca de Nova Mutum, na ação declaratória de nulidade do ato jurídico número 753/2016.811.0086, retificada pela primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que julgou parcialmente procedente e declarou a nulidade do ato de julgamento das contas públicas referente ao exercício de 2014 e declarou a nulidade do Decreto Legislativo 06/2015, de 13 de outubro de 2015. A matéria em tela tramitada nessa Casa Legislativa e objetiva a relação do processo de julgamento das contas do prefeito Hugo Garcia Sobrinho, referente ao ano de 2014. A prepositura foi encaminhada para a emissão de parecer, observando os dispostos nos artigos 53, no prazo do artigo 49, observando o parágrafo 2º do artigo 151, de todos os regimentos internos. Conforme dispositivo regimental, o artigo 239 e os seguintes, o processo de julgamento foi encaminhado à Comissão de Finanças e Orçamento para análise das demais providências, conforme a competência lhe é atribuída nos termos do artigo 171, parágrafo 2, e 239 do parágrafo 2º do Regimento Interno. Examinou o relatório da SECEX, parecer do Ministério Público de Contas e Processos nos autos do processo de contas anuais de governo referente ao exercício 2014, conforme o processo 3.582-3/2014, 31.497-8 de 2013, 31.477-3 de 2013, 31.491-9 de 2013, apenso ao parecer 56/2015 TP, que julgou as contas
da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato no período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, entrando em pauta em sessão ordinária no dia 4 de abril de 2022, dando sequência no processo de julgamento. Após a análise da Comissão de Finanças e Orçamento, por meio do ofício 020/2022 de 25 de abril de 2022, solicitou esclarecimento acerca da ausência de comprovação de realização de audiências públicas para avaliação do cumprimento de metas fiscais de cada quadrimestre, artigo 9, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 5.8.1 do relatório preliminar. 1.2. As contas do governo não foi colocada à disposição os cidadãos da Câmara Municipal, conforme a exigência do artigo 49 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tópico 5.8.2 do relatório técnico preliminar. Os devidos documentos em explicação que foram analisados. Em 23 de maio de 2022, em sessão preliminar de julgamento, foi realizada em sessão extraordinária para a apresentação de defesa oral e escrita prévia, ofertada pelo seu representante advogado Assis Souza de Oliveira, OAB Mato Grosso 8107, e o próprio interessado Hugo Garcia Sobrinho. Após análise criteriosa dos documentos retromencionados e após a auditiva do prefeito, observando o princípio do devido processo legal, assegurando a prerrogativa da plenitude da defesa e do contraditório, conforme previsão constitucional, a Comissão de Finanças e Orçamento elaborou o relatório, o final parecer, e encaminhou o projeto de decreto legislativo nos termos da Lei de Regimento. E o relatório, parecer. A comissão analisou e decide. Primeiro aspecto de constitucionalidade leal e regimental. Quanto ao aspecto de constitucional, em termos de competência, a tramitação do processo de julgamento das contas encontra-se regular na forma do parágrafo 2 do artigo 31 da Constituição Federal. O artigo 31, a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Em termos regimentais, foram obedecidas as disposições constantes no artigo 239 e seguinte. O Tribunal de Contas atuou como órgão auxiliar, atuando na esfera optativa, inteligência do artigo 11 do ato das disposições constitucionais. Transitórias 25, 31 e 49, inciso 9, 71 e 75, todos do corpo permanecem na Carta de 1988. Destaca-se que, ante a ausência da previsão regimental acerca do contraditório e ampla defesa, foi obedecido o princípio devido do processo legal, concedendo ao prefeito as garantias consagradas no artigo 5, inciso 25 da Constituição, utilizando-se que coube os prazos previstos no CPC, bem como as disposições do artigo 26, inciso 13, alineado G, do regime interno. Isto posto, verificou-se que a prospectura atende aos dispositivos constitucionais da legalidade pertinente ao Estado de acordo com a lei orgânica e o regimento interno de edilidade. E nesses requisitos não se encontrou óbice à tramitação em plenário. Mesmo tratando de contas anuais de governo que foi realizada em 3 de outubro de 2015, essa foi anulada por não ter obedecido o devido processo legal no qual o atual julgamento essa comissão verificou e assim fez. 2. O voto. Verificando que o processo de julgamento obedeça os requisitos de constitucionalidade, legalidade, regimentalidade na preposição e por não apresentar vícios de ordem formal ou material e não encontrado impedimento extra ao parecer favorável, efere-se o parecer favorável à continuidade e transmutação em plenário. Santa Rita do Trivelato, 12 de maio de 2022. Amarildo Nicolau de Borba, relator da comissão. Alex Rodrigues Deu Baixa, presidente da comissão. Jari Ângelo da Silva, membro da comissão.
Leitura do relatório do parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Relatório final referente ao processo de julgamento das contas do Executivo Municipal referente ao ano de 2014. Considerações iniciais. O presente relatório está amparado pela legítima ação de controlar via poder de fiscalização da Câmara de Vereadores perante o Poder Executivo Municipal, à luz dos princípios de constitucionalidade. Deve ser indubitavelmente nortear os procedimentos observados a ampla defesa e o contraditório conforme prescrito no artigo 5, inciso 25 da Constituição Federal de 88. Nos termos do artigo 239, o seguinte regimento interno, esta comissão realizou a análise ao relatório da SECSEX, parecer do Ministério Público de Contas, parecer prévio número 56/2015, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, julgado em 18/8/2015, nos processos 3.582-3/2014, 31.490-8/2013, 31.477-2013 e 31.491-9 de 2013, que julgou as contas do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Trivelato, período de 1º de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014, do gestor Hugo Garcia Sobrinho. Na audiência do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, a Secretaria de Controle Externo constatou 2 apontamentos, porém, na prestação dos devidos tipos de apontamento terem sido evidenciados pela primeira vez e o Tribunal de Contas entendeu não ser foi utilizada a má-fé e nenhum prejuízo ao erário público municipal. Foram feitas recomendações para que os apontamentos do tipo não ocorram novamente e as contas foram aprovadas. Relatório. Trata-se dos autos da prestação de conta do Poder Executivo Municipal de Santa Rita do Trivelato, Mato Grosso, relativas aos exercícios 2014 do gestor, do senhor Hugo Garcia Sobrinho. Não se pode deixar de reverenciar a grande importância que o município representa em face das atribuições que serão conferidas, e por ele desempenhado, visando atender à necessidade de todos aqueles que convivem no âmbito da sua jurisdição. Dessa interação, que surge a necessidade de melhor prover ao município dos recursos de intensificar não apenas o aspecto fiscalizador da aplicação de suas receitas, mas também ampliar a orientação para a correta aplicação de suas receitas em observância às normas pertinentes. A obrigatoriedade do administrador público prestar conta no decorrer das disposições expressas, tanto no nível constitucional como no infraconstitucional. A obrigatoriedade por parte do administrador público de prestar contas da sua gestão é sem dúvida uma obrigação, não apenas o entendimento de determinações legais específicas, como também além de normas constitucionais contidas no artigo 37 e 70 da Constituição Federal, principalmente no que diz a respeito às regras de moralidade e de eficiência. Não estar rigorosamente dentro do parâmetro da lei. À luz do que dispõe a Constituição Federal, o Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, na sua função, auxiliar as câmaras municipais para o pleno exercício do controle externo por parte destas, emitiu parecer prévio favorável para as contas prestadas ao gestor municipal em 2014. A emissão do parecer prévio do Tribunal de Contas, como frisado acima, tem como função auxiliar e julgamento político de competência exclusiva da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato. Sua natureza jurídica é opinativa, constituindo-se documento no qual propicia um apurado entendimento técnico, que auxilia o controle por parte do Legislativo Municipal. De forma que a Corte das Contas funciona como órgão auxiliar e não julgador, cabendo a finalidade aos vereadores a aprovação, com ou sem ressalva, a rejeição das contas, respeitando as garantias constitucionais consagradas do respeito dos princípios do processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Com base no exposto,
um breve síntese da comissão analisou os documentos acostados abastecidos nos dados do sistema de informação, referente aos apontamentos graves acerca da ausência de comprovação de realização de audiências públicas para avaliação de cumprimento de metas fiscais a cada quadrimestre. O Tribunal de Contas, alienando a defesa, converteu em recomendações, diante do que foi alegado pela defesa, que o apontamento foi somente convertido em recomendação. Porém, o apontamento fica mantido em relação às audiências de metas fiscais, somente o segundo e o terceiro quadrimestre, partindo da veracidade das informações destacadas pela defesa. Foram acatados e aceitos que esse apontamento não causou dano ao erário, mas prejudica o acesso à informação por parte da população e fere a lei da transparência. Referente ao apontamento grave acerca da publicação das prestações de contas de governo, que não foram colocadas à disposição dos cidadãos da Câmara Municipal, conforme a exigência do artigo 49 da Lei de Unidade Fiscal, esse apontamento, como destacado, é um erro grave, pois fere a lei da transparência. Parecer conclusivo. Em razão do acima imposto, nos termos regimentais, obedecendo às disposições constitucionais legais que lhe competem, conclui que, tendo em vista o parecer prévio do Tribunal de Contas, adotado os fundamentos neles contidos, a análise dos documentos esclarecidos prestado à míngua de outros elementos que está a comissão, opina em emitir o parecer a aprovação das contas do exercício 2014 com ressalvas. A comissão reforça as recomendações do parecer emitido do Tribunal de Contas do Estado aos futuros gestores, sendo a seguinte: nas próximas audiências públicas, confeccionando as respectivas atos de sessões nos quais deverão ser disponibilizados como forma de comprovação da observação do artigo 4º, 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Divulgue corretamente as contas de governo durante todo o exercício, colocando à disposição dos cidadãos da Câmara Municipais e nos órgãos técnicos responsáveis pela sua elaboração, conforme prescreve o artigo 49 da Lei de Unidade Fiscal. Mantenha a aplicação de recursos na área de educação, objetivando a manutenção de excelentes resultados nas políticas públicas destinadas ao ensino. D. Aperfeiçoe o planejamento da execução das políticas públicas na área de saúde, visando Nunes de Almeida Rezende, membro da Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do projeto e decreto número 002/2022, do dia 15 de junho de 2022. Anexo 1, Projeto de Decreto Legislativo 0222. Projeto de Decreto Legislativo no 0222, de 15 de julho de 2022. Dispõe sobre a aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso, relativo aos exercícios financeiros de 2014 e dar outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Rita do Trivelato, do Estado do Mato Grosso, faz saber que após a deliberação do plenário de sessão extraordinária, realizada no dia 15 de junho de 2022, o Poder Legislativo Municipal aprova e faz publicar para os devidos efeitos legais o seguinte decreto legislativo. Ficam aprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, Estado do Mato Grosso, relativas ao exercício financeiro de 2014, responsabilidade do gestor Hugo Garcia Sobrinho, conforme parecer prévio número 56
2015, referente aos processos 3.582-6 de 2014, 31.497-8 de 2013, 31.477-3 de 2013 e 31.491-9 de 2013, bem como das peças de planejamento da Lei nº 437 de 2003, Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO, Lei nº 462 de 2003, Lei Orçamentária Anual LO, Lei nº 453 de PPA, publicado em 18 de 8 de 2015 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e demais documentos acostados ao processo de julgamento das contas, atendido todo o procedimento regimental. Artigo 2. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua prorrogação, revogadas as disposições contrárias. Santa Rita do Tribunal de Mato Grosso, 15 de julho de 2022. Anderson Pereira Dias, vereador presidente, gestão 2021-2022. Coloco o parecer de Finanças e Orçamentos e o parecer da Comissão de Justiça e Redação e o projeto de decreto em discussão no plenário. Senhor presidente, em seu nome eu cumprimento os colegas, os funcionários da casa. Em nome do prefeito municipal, seu Egon, cumprimento os secretários, dona Marlene, e o Alan também, que se faz presente, o contador. Referente a essa prestação de conta, eu gostaria de deixar aqui algumas palavras, porque como relator da Comissão de Finanças e Orçamento, recebemos a parte da defesa do ex-prefeito Hugo Garcia, e na defesa o mesmo alegou os seguintes fundamentos jurídicos. Ele alegou que a Comissão de Finanças e Orçamentos dessa casa equivocou-se ao registrar no seu relatório, como se o parecer prévio tivesse apontado o item 1.1, que é a ausência de prestação de contas referente ao primeiro quadrimestre das metas fiscais. Eu vou continuar aqui o que a defesa colocou em seu relatório. Extrai-se do processo de julgamento das contas do TCE que, apesar de ter sido apontado inicialmente pela SESEX, a ausência da comprovação da realização das audiências públicas para avaliação das metas fiscais de cada quadrimestre, artigo 9, do inciso 4. Agora, continuando aqui, referente a esse processo, houve sim 2 apontamentos iniciais pela Secretaria de Controle Externo, a SESEX, pelo Tribunal de Contas. Analisando a defesa, o Ministério Público converteu em recomendação, porém esse erro ele ficou mantido, só se converteu em recomendação. Então a gente vem aqui explicar, referente a esse equívoco que se alegou por parte da defesa, não gerou-se um equívoco, o erro está mantido, porém em recomendação. Agora, partindo da segunda relatoria da SESEX, que veio a segunda análise após o Ministério Público se pronunciar, a segunda relatoria argumentou a seguinte situação, as palavras deles próprios. Sobre a argumentação do responsável atinente ao primeiro apontamento, a equipe técnica esclareceu que, para regular a comprovação da realização das audiências públicas, seria imprescindível a apresentação das atas elaboradas no ato das respectivas sessões, o que não foi acostado pelo defendente. Ademais, ressaltou que, a despeito das demonstrações da realização das audiências, apenas as audiências do segundo e do terceiro quadrimestre, partindo-se da veracidade das informações destacadas pelo responsável e sua defesa, seria possível converter o apontamento em recomendação, para que nas próximas audiências públicas seja confeccionado as respectivas atas das sessões, as quais deverão ser disponibilizadas como forma de comprovação da observância da lei, constando na folha 4, número do documento, processo 134.291 de 2015. Continuando as palavras da segunda relatoria do Tribunal de Contas, da SESEX, após a análise da equipe técnica,
eles argumentaram as seguintes palavras: os documentos encaminhados pela defesa, visando comprovar o cumprimento da determinação da Lei de Responsabilidade Fiscais, são notícias vinculadas no site da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Trivelato, acerca da realização das audiências públicas referentes ao segundo e ao terceiro quadrimestre, além dos editais de convocação para a realização das audiências referentes ao primeiro e ao terceiro quadrimestre. Portanto, não foram encaminhadas sequer notícias da realização da audiência pública referente ao primeiro quadrimestre. Importante ressaltar que os documentos próprios para comprovarem a realização das referidas audiências seriam as atas, que deveriam ter sido elaboradas no ato das respectivas sessões públicas, colhendo inclusive a assinatura de todos os presentes. Entretanto, partindo-se da veracidade presumida das informações trazidas pelo gestor, entende-se que é possível converter o apontamento em recomendação, para que nas próximas audiências sejam confeccionadas as atas e disponibilizadas as mesmas como forma de comprovação de atendimento aos ditames legais. Então, como eu destaquei as palavras aqui da segunda relatoria da SESEX, o erro ele foi convertido em recomendação, mas ele não foi excluído, ele existe esse apontamento, e o primeiro quadrimestre ele não tem sequer uma notícia que comprove a sua realização. As atas não foram acostadas ao processo, porém, como não foi causado um dano ao erário, não se julgou, em manter somente como recomendação. Continuando o relatório da defesa, a parte da defesa pediu também que seja anulado o segundo apontamento. A gente destaca aqui que a gente não anula o ato, a gente vai julgar ele, mas não anulamos o ato, para ficar bem claro. E com todas essas explicações, eu gostaria de repassar o que eu li no processo, para os demais colegas também terem a ciência, mas nada que prejudique a sequência do processo. Bom dia a todos, presidente. Eu vou falar que as minhas falas vai ser extremamente minha, porque cada um daqui de nós frisa uma palavra do nosso presidente, que sempre diz que aqui o plenário é soberano, e esse soberano ele deve ser respeitado. E quando você é eleito pelo povo, você tem uma certa responsabilidade de fiscalizar, ser o órgão fiscalizador do município, de defender o patrimônio do município, e o que tiver de errado você tem que apontar e apresentar as devidas provas ou indicá-las para o Ministério Público. Esse é um dever de um vereador. Quando você está em campanha, você às vezes até excede um pouco nos pedidos, né, que você pode fazer, mas quando você está aqui, a obrigação sua é começar a ler, a entender de processos legais. E geralmente quando a gente entra aqui, a gente começa a ver, tal coisa não pode fazer, porque tem um dispositivo na lei que impede. Aí eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso porque tem um dispositivo na lei que impede. E eu preciso inteirar esse dispositivo na lei. Eu preciso entender o processo todo. Eu preciso, pelo menos dos últimos 2, 3 anos, entender o que está acontecendo no meu município, para mim poder fazer justamente isso aqui, que é uma prerrogativa do Legislativo, julgar uma conta. Nós estamos falando de uma conta que foi lá em 2014. Desculpe a brincadeira com o meu colega Alex, mas eu acho que o Alex nem sabia que ele poderia ser um político em 2014. Não, é porque ele é novo mesmo. Então, assim, imagine ele julgando hoje uma conta que ele nem sabia se ele ia poder ser político. Se ele era um político, né? Se ele tinha o dom da política, e graças a Deus teve, está aqui junto conosco, né? Assim como também está, infelizmente ele não pôde aparecer aqui, o Gilmar, que teve naquela época, né? E eu garanto que ele poderia hoje aqui ser uma luz para o julgamento justamente disso daqui que eu vou falar. O Cedenir, eu acho que fazia parte da administração, eu não lembro, em 2014, também deve recordar o que aconteceu, qual foi os motivos, né?
Mas o mérito do julgamento aqui foi a nulidade das prestações de conta votadas em 2015. E os vereadores daquela época, não sei o motivo, razão ou circunstância, julgaram contraditório às contas da aprovação. Ou seja, os representantes municipais de 2000, da Câmara de 2012 a 2016, né, estavam aqui para julgar a competência deles, porque eles foram eleitos fazer essa parte que estamos fazendo aqui, a fiscalizadora. E lá esses vereadores julgaram que as contas não poderiam ser aprovadas. Foi até, inclusive, os julgamentos que teve, a nulidade foi porque não fez o que nós estamos fazendo aqui hoje. Damos o direito de resposta ao acusado, né, por que foi reprovada as contas dele, como faz todos os anos, inclusive nas contas do atual gestor. A gente faz essa parte de o gestor vir aqui e se defender. O relatório da defesa pelo advogado Assis, e como relator eu quero falar agora, o relatório a gente baseia-se no Tribunal de Contas. Por que a gente baseia no Tribunal de Contas? É porque a gente tem que olhar números contábeis, que é apresentado pela equipe técnica contábil daquela gestão. É o que diz aí o CPC. E tem, inclusive, prazos, se foi apontado, teve os apontamentos ali, porque não cumpriu prazos estabelecidos pelo CPC. O Tribunal de Contas julga como um ato grave, né, até pela lei da transparência. Você tem que dar às pessoas para saber o que está acontecendo no seu município. E aqueles vereadores julgaram essas contas porque, naquela época, em 2014, viram ou acharam denúncias. Eu vou citar aqui, da ata número 5 de 2015, isso, minha parte, que eu peguei na ata que foi anulada. A vereadora Claudeci, ela diz assim: senhor presidente, vem uma matéria do Tribunal de Contas que foi mais frisada a falta de audiência pública, não comprovação de audiências públicas, e não publicação das contas quanto a aplicação do ato, tanto da educação e da saúde, atingindo o percentual, uma orientação do Poder Legislativo como faltas graves pelo executivo. Enquanto a área da educação, os índices vieram ser excelentes e só manter. Na área da saúde, veio os indicadores que não foram atingidos. Caso os índices de rancenismo, no caso do índice de dengue, foram muito altos. Ou seja, ela falou alguma coisa aqui que na época ela estava vivendo. Então, eu acredito que ela deveria ter prova disso. O vereador Leonardo Taborda, na sua discussão, ele até disse assim, senhor presidente, se as contas vêm para o executivo para ser apreciada pelos vereadores, é porque nosso voto tem valor. Se fosse para seguir o Tribunal de Contas, era favorável, mas como vereador, que estou dia a dia no município, acompanhando, fiscalizando, não posso estar concordando com a teoria do Tribunal de Contas na prática não sermos nós vereadores. Tem uma caixa que começa, está tudo enferrujado, calçadas na cidade, reforma no centro de eventos que não foi feito. Muito dinheiro e não foi investido. Quer dizer, ele deveria ter um argumento, né, naquela época para fazer isso. Eu quero até citar o meu colega, o vereador o Cleiton, ele na sua defesa, ele fez aqui uma amplitude, beleza, ele também se defendeu, porque ele estava convicto naquilo que ele ia decidir. Ou seja, os vereadores daquela época simplesmente decidiram o que era de momento. Se eles tivessem obedecido todo o prazo legal que nós fizemos hoje, as contas estariam reprovadas. Mas não tinham provas, teriam que apresentar prova, mas seria um outro tipo de caminho que deveria ser seguido pelo gestor daquela época para ou pedir absolvição ou anular. Seria um outro tipo de processo, não o processo que foi. Ou seja, aqui eles foram soberanos nas decisões dele. Aí agora nós, 8 anos depois, vamos julgar umas contas lá do passado. Fica complicado para nós.
É a mesma coisa daqui 8 anos, por exemplo, se essa sessão for anulada, daqui 8 anos, sentar alguém e falar que o Amarildo julgou errado. O Amarildo está errado. É complicado uma situação dessa. Eu me sinto desconfortável em estar votando algo de 2014. Porque em 2014 eu estava praticamente chegando no município de Santa Rita do Trivelato. Mas como o papel de vereador e fiscalizador, eu tenho que olhar os números. E por isso que a comissão de orçamento ela foi favorável, porque ela olhou os números estão corretos. Mas o vereador local que tem a plenitude e a soberania de estar aqui, ele tem que fiscalizar, ele tem que ver se as contas lá estavam certas. Como que eu vou pegar um relatório lá de 1984 e ir lá investigar uma denúncia que foi feita, que eu vou até citar aqui, da vereadora? O ano passado foi bem polêmico. Acreditam vocês que nós tínhamos uma médica que recebia 20 horas extra para atender a zona rural e não ia e não frequentava a Pacoval uma vez a cada 15 dias, se eu não me engano. Ou seja, como é que eu vou investigar isso agora? Não tem como eu ir lá, né? Então, assim, eu, independente de quem vai votar aqui, como for votar, eu me sinto desconfortável em votar essa aqui. Por isso que eu, na minha opinião, eu vou me abster dessa votação. Senhor presidente, em teu nome cumprimento os demais vereadores. Com um bom dia, as pessoas que estão no plenário acompanhando hoje essa sessão extraordinária, específica de votação de contas do exercício 2014. E cumprimento também a todos que estão nos acompanhando através da transmissão desta casa. Primeiramente, é uma honra participar de uma sessão, sempre falo, todas as sessões que a gente participa de julgamento de conta, é uma honra concedida por Deus e pela população de nós estarmos diante de um ato tão importante como este. E para começar a falar sobre esse ato, que é gerado pelo parecer prévio 56 de 2015 do Tribunal de Contas, elogiar o trabalho da Comissão de Justiça e Redação desta casa, que analisou os trâmites legais e, fundamentado em seus artigos no regimento interno e na Constituição, emitiu o seu parecer de tramitação do processo. E também o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que também baseado nos fundamentos do regimento e da Constituição e na oitiva da defesa do gestor da época, emitiu o seu relatório. E destacar aqui, presidente, a tranquilidade de participar de um ato desse sem corrupção. Porque hoje nós estamos vereadores tranquilos, orientados pelo jurídico da casa, pelos servidores da casa, e a gente percebe que não tem atropelo no processo legal. Nós participamos, esse é o meu segundo mandato, já se eu não me foge a memória, votamos com essa 7ª conta que eu participo da votação. E a gente percebe que a gente trabalha tranquilo, sem pressão externa, sem pressão, e todos os vereadores elibados, voltados para o ato jurídico legal, sem estar aqui pensando em bem próprio, em benefício, mas está discutindo o ato, respeito o posicionamento de cada um dos vereadores, das comissões que fizeram o seu trabalho, do discurso de cada um dos vereadores. A gente tem o pleno respeito por cada um, porque sabe da competência de cada vereador. E hoje nós estamos aqui, eu gostaria de deixar fundamentado, desde quando nós votamos as contas do atual gestor, eu sempre disse isso, o meu fundamento do meu voto é um parecer técnico. Sou formado em administração de empresa, tenho uma pós, tenho formação teológica, mas quando se trata de números, quando se trata
de ato técnico, você precisa de um parecer técnico. E sempre discutimos aqui a questão de votar o relatório do parecer da comissão própria, e eu sempre disse, a minha base é o parecer do tribunal. Por quê? O tribunal ele é técnico. O Ministério Público de Contas ele é técnico. Ele julga as contas de governo e orienta as contas de gestão, que é os atos políticos. E a gente, como vereador, a gente acompanha sempre mais os atos de gestão. Porque é o dia a dia que a gente vive aqui, a gente está vendo e lendo. Eu sempre também gosto de ler o plano de governo, a proposta de campanha de governo, e baseado na proposta de campanha que o gestor elabora, ele cria o seu plano de governo e ele vai trabalhando ali dentro. Então, as contas de gestão seguem-se aquele rumo. E as contas técnicas, os pareceres técnicos, são minuciosamente vistos pelo olhar técnico do Tribunal de Contas. Os informantes das cargas tempestivas e do aplique, eles estão ali informando dia a dia e o tribunal está dia a dia ali acompanhando e tem as ferramentas para notificar. E dentro dessa parte técnica, o Tribunal de Contas ele envia um relatório extenso para a Câmara Legislativa e aponta, então, aquilo que nós estamos discutindo. Hoje nós estamos discutindo o exercício 2014 e dentro dos apontamentos que o vereador Alex e o vereador Amarildo destacaram, que faz parte do relator da comissão, eles apontaram as recomendações dentro do parecer que aparece aqui. A ausência é imperdoável. A ausência foi um ato, a ausência das atas, da confecção das atas. Aí pode ter acontecido um erro do profissional, da equipe da época, que ou redigiu a ata e não pegou a assinatura, ou não pegou a assinatura e depois ficou com a ata incompleta e não teve como comprovar. Isso, mesmo que foi convertido lá em recomendação, ele mantém, está aqui o erro, foi o que aconteceu. Mesmo alguém justificando, não muda. A divulgação, e aqui eu destaco que na época, eu fazia parte da administração como secretário de administração, nós tínhamos um sério problema na parte, na parte do portal de transparência. Sério problema no portal de transparência. Você conseguia um técnico, começava a alimentar dele um pouquinho, se dispersava os dados, era falta de informação. Então tinha uma dificuldade muito grande na parte de divulgação. Graças hoje, chegou em nosso município uma qualidade de internet boa. Na época era a internet da Oi e tinha uma deficiência muito grande na parte de divulgação. E também não tem como corrigir um erro que já aconteceu, que era na parte de divulgação. O aperfeiçoamento que na área da saúde, como destacado na fala da vereadora da época, Claudeci, que convivia lá, teve sim um alto índice de dengue e hanseníase, e outra parte fala sobre a leishmaniose. Então teve e foi recomendado aos gestores que vêm fazendo um trabalho e lá de vez em quando vem tropicando no mesmo ato. Então, foram atos que aconteceram que o tribunal apontou, a casa da época analisou e votou pela reprovação das contas. Só que, como bem destacado pela Comissão de Contas, não houve dano ou prejuízo ao erário. Não foi corrupção, não foi furto, então foi ato falho técnico, no qual eu me baseio o meu voto sobre o lado técnico. Voltando àquilo que o vereador Amarildo destacou e leu na ata da sessão de 2015, que houve a reprovação das contas, infelizmente os vereadores da época falaram um assunto que não estava baseado no relatório e não conseguiram comprová-lo, né? Trouxeram atos de externo para justificar o seu voto. Eu acho que não é o caso, que, lógico, cada vereador é livre para votar conforme o seu ponto de vista, baseado nos seus fundamentos, mas o parecer técnico aqui dá o norte do voto de cada um.
Então, no mais seria isso, presidente. Gostaria de enaltecer o trabalho do presidente com relação à forma de que está acontecendo. Alguém hoje, essa semana alguém me perguntou, mas de novo sessão extraordinária sobre as mesmas contas? O que está acontecendo? Acontece que tem que fazer o devido processo legal. Tivemos uma extraordinária para receber do Tribunal de Contas a notificação para tramitar. Tivemos uma extraordinária para ouvir o gestor da época e estamos tendo uma extraordinária para votar, que daí se chama o trâmite do direito da ampla defesa e o contraditório. Obrigado, presidente. Serenir, só comentando o que você falou aí, a primeira não é extra, né? A primeira é ordinária. As outras duas são extra. Quero até falar em nome do Jari, Rosinéia, Carmosita, né? Primeira votação de contas, né? Mas vocês têm ciência em relação ao relatório que segue o apontamento referente ao parecer também que é o aspecto constitucional e regimental e o voto das comissões. O voto das comissões, as comissões foram favoráveis, então vocês têm a tranquilidade de fazer uma votação. Coloco o parecer e o projeto de decreto em votação. O voto será nominal. O primeiro vereador a votar é o vereador Alex Rodrigo Dozelbacher. Senhor presidente, conforme destacado em relatório, esses apontamentos eles podem gerar prejuízos à lei de transparência, conforme a lei de responsabilidade fiscal tem que ter essas audiências por quadrimestre, porém, como destacado, não causou dano ao erário público, então o meu voto é favorável à aprovação das contas, porém, eu voto favorável com as ressalvas seguindo o que o Tribunal de Contas encaminhou. Segundo vereador a votar, o vereador Amarildo Nicolau de Borba. Como eu já falei em discussão, presidente, também acredito que cada um tem o relatório para ser técnico em votação pelo o que foi apontado pelas comissões, né? As comissões julgaram referente à forma que foi posta, né, com ressalvas, mas além disso, eu ainda julgo a questão das contas de 2015. Eu quero respeitar a soberania de 2015, então eu abstenho no meu voto. Terceira vereadora a votar, a vereadora Carmosita Maria da Silva. Bom dia a todos. E estava observando, né, o relatório da comissão. E como o Sidenir falou, a respeito da técnica, né? Eu olho muito a técnica. E como aqui eu não vi que causou prejuízo para o município, o meu voto é favorável. Quarto vereador a votar, o vereador Divino Pereira de Pinho. O meu voto é favorável às contas. O quinto vereador seria o Gilmar Zanuto, não está presente na sessão. Sexto vereador a votar, o vereador Jari Ângelo da Silva. Meu voto é favorável às contas, senhor presidente. Sétimo vereador a votar, o vereador José Cedenir de Oliveira. Presidente, meu voto é favorável a todos os relatórios. Oitava vereadora a votar, a vereadora Rosinéia Nunes Almeida de Resende. Senhor presidente, baseado no parecer do Ministério Público, eu voto favorável, mas com ressalva. Nono vereador a votar, o vereador Wanderson Pereira Dias. Meu voto é favorável às contas referente ao ano de 2014.
Com um voto absteve, com um voto não presente, mas aprovado por 7 votos a favor. A conta de 2014 fica aprovada por 7 votos a favor, um absteve e um não presente. Passamos para fechamento da ata. E para constar, lavou a presente ata, que vai ser aprovada, vai ser assinada por mim, primeiro secretário, senhor presidente, e os demais vereadores presentes. Não havendo mais assuntos a tratar, declaro encerrada a sessão extraordinária.